eu tô querendo fazer um vídeo em homenagem a um canal do YouTube que pra mim é o melhor canal do YouTube, tá? Que é o do professor Eustáquio Presley, tá? Na verdade Presley é porque ele canta a música do Elvis lá, pô, ele fica show de bola. Na verdade no canal dele é Eustáquio 544, mas parece que ele mudou lá o nome, né? Antigamente era Eustáquio 544. Aí como as pessoas ficavam chamando ele de Elvis Presley, porque ele, pô, canta parecido, eu gosto pra caramba. E é uma homenagem a ele, porque pra mim a maneira como ele explica, entendeu? Ele pode ser prolixo, mas para quem tem didática, ser prolixo é show de bola, porque fixa na cabeça. Eu aprendo muito com ele. Os vídeos dele é muito elucidativos, entendeu? E educativos. Um excelente youtuber, para mim é o melhor do Brasil, isso é disparado. O canal dele merecia aí 1 milhão de inscritos, entendeu? Bom dia! Hoje são 28 de julho de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a CGU, Controladoria Geral da União, que fica aqui em Brasília. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, também situada em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim, no texto a seguir, assinale o trecho que foi transcrito de forma gramaticalmente correta quanto à regência. E aí as opções A, B, C, D é: o que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que não contém erro de língua portuguesa, a única opção correta, e aí principalmente em relação à regência. Então você vai procurar a opção sem erros de língua portuguesa. Quatro opções trazem erros, apenas uma não traz, tudo correto. É essa a opção que a questão quer. Então vamos lá, procure aí, depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que não apresente erro de língua portuguesa, e principalmente em relação à regência. Vamos aí. Opção A. O que os capitais buscam de fato é a maximização dos seus lucros e de suas oportunidades de acumulação, independentemente de quais sejam as políticas econômicas, desde que elas garantam o crescimento econômico, o seu lucro e a estabilidade das decisões e das regras definidas em cada governo nacional. Será que há algum erro aí de língua portuguesa, de regência, etc., na opção A? Ou tudo está correto, que você encontrou aí? Na opção A, não há erro algum, gente. A opção A é a opção que a questão quer, é a opção correta, que não apresenta erro de língua portuguesa. Tudo correto aí na opção A. Não há o que reclamar aqui, tudo correto. Veja aí, o que os capitais buscam aí no plural, capitais buscam, e aí vai maximização de seus lucros, independentemente de, preposição de aí correta, e assim por diante, desde que elas garantam, o verbo aí no presente do subjuntivo, que eu garanta, que tu garantas, que ele garanta, que eles garantam, que elas garantam. É isso? E aí tudo certo. Não há o que falar aí sobre a opção A, tudo correto. É a opção que a questão quer. Vamos lá agora, a opção B de bola. Respeitado esse princípio, os caminhos do capital e do capitalismo têm sido extremamente ecléticos, cabendo, os governos, em primeiro lugar, definir suas próprias prioridades, objetivos e políticas e, em segundo lugar, mantê-las através do tempo para, então, conquistar a famosa credibilidade. Será que há algum erro aí de língua portuguesa na opção B de bola? Existe sim um erro aí na opção B de bola, um erro de regência. Veja aí o erro, vamos lá. Na opção B, respeitado esse princípio, os caminhos do capital e do capitalismo têm sido extremamente ecléticos, cabendo, portanto, os governos. Olha o erro aí, gente. Veja aí o verbo caber no gerúndio, cabendo. Cabendo, portanto, olha o erro aí, os governos. Está errado isso aí. Erro de regência verbal. O verbo caber é um verbo transitivo indireto. Pede a preposição a. Cabe a quê? Cabe a quem? O verbo caber pede a preposição a. E ela não apareceu aí no texto. Olha o erro. Cabendo, portanto, os governos? Não. O correto aí seria cabendo, portanto, aos governos. Viu aí, gente? Faltou a preposição a aí, exigida pelo verbo caber, que aí está no gerúndio, cabendo. Cabendo a. Cabendo aos governos e não os governos, como está aí. Então, olha o erro aí. Opção B com erro. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. Não existem políticas econômicas com validade universal que possam atender simultaneamente às necessidades das grandes potências e às das grandes economias em desenvolvimento. Será que há algum erro aí na opção C? Existe. Faltou a crase aí na expressão as das grandes economias. Vamos lá. Não existem políticas econômicas com validade universal que possam atender simultaneamente as, com crase, correto, as necessidades das grandes potências e as, aí está o erro,
esse as aí, e as das grandes economias, esse as aí, com crase, exigida pelo verbo atender, veja, que possam atender, aí o verbo está transitivo indireto, pede um complemento com preposição a. Atender a quê? As necessidades das grandes potências e atender às necessidades também, que está implícito aí, e às necessidades implícito, oculto, das grandes economias em desenvolvimento. Entendeu, gente? Faltou a crase aí em as das grandes economias. Ou seja, atender às necessidades das grandes potências e às, com crase, necessidades das grandes economias em desenvolvimento. Entendeu, gente? Então, a opção C traz erro de língua portuguesa. Não é a opção que a questão quer. Faltou a crase aí. No segundo, as. No primeiro, as necessidades das grandes potências e as necessidades das grandes economias. Faltou a crase aí, o erro. Vejamos a opção D de dado. Numa economia mundial integrada e desregulada, a política macroeconômica liberal e ortodoxa funciona nos países menos desenvolvidos como um instrumento de poder a favor dos capitais das economias mais poderosas, exatamente como no caso dos tratados amplos de livre comércio, porém de forma mais sutil e destrutiva. Então veja aí a opção D. Ela traz também um erro de língua portuguesa. Não é a opção que a questão quer. Onde está o erro aí de língua portuguesa? Nessa crase aí, antes da palavra favor. Veja aí, na terceira linha do texto. Vou ler o texto, vou ler. Numa economia mundial integrada e desregulada, a política macroeconômica liberal e ortodoxa funciona nos países menos desenvolvidos como um instrumento de poder a favor. Olha o erro aí de língua portuguesa. Não há essa crase aí nesse a antes de favor. Entendeu? Instrumento de poder a favor dos capitais. Não há essa crase aí. Porque a palavra favor é um substantivo masculino. Não aceita artigo feminino. É o favor. É uma palavra masculina. Não aceita o artigo a. Logo, não há crase aí. Apenas a preposição a. Instrumento de poder a favor, apenas a preposição a. Sem a crase aí. Então, a opção D contém erro. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. Os países mais fracos só conseguirão defender os interesses do seu capitalismo e de sua população se forem capazes de construir suas próprias estratégias comerciais, ao lado de políticas macroeconômicas adequadas a seu nível de desenvolvimento e aos seus objetivos nacionais. Veja a opção E aí. Ela traz um erro também de língua portuguesa. Não é a opção que a questão quer. O erro aí é esse A com crase antes da palavra seu, a seu nível, já no final do texto. Então veja aí, vamos ler o texto novamente. Os países mais fracos só conseguirão defender os interesses do seu capitalismo e de sua população se forem capazes de construir suas próprias estratégias comerciais, ao lado de políticas macroeconômicas adequadas a seu nível. Esse aí, sem crase, o correto. E aí está errado, com crase. Por que não há crase aí? Porque, veja, seu é um pronome possessivo masculino. O seu nível, é um pronome possessivo masculino. Não aceita o artigo a, logo não pode haver crase. Então aí o correto seria adequadas a seu nível, sem crase aí, sem crase, a seu nível. Certinho, gente? Então 4 opções aí, 4, trazem erros de língua portuguesa em relação à regência.
Apenas uma opção não traz erro de língua portuguesa. Está correta. É a opção que a questão quer, que é a opção A, de amor. A. Mais um vídeo e muito obrigado.